Mesmo que o asteroide caia a centenas de quilômetros da cidade, provocará caos para seus milhões de habitantes. O fornecimento de alimentos pode ser drasticamente alterado se o asteroide atingir uma grande área agrícola próxima. Não só todos os seres humanos na região morreriam, como centenas de quilômetros quadrados de plantações seriam destruídas. E além de eliminar as culturas existentes, tornaria o solo inutilizável por um longo tempo. E asteroides menores nem sequer precisam colidir para causar destruição em grande escala. Em 1908, a explosão de um asteroide na atmosfera derrubou cerca de 80 milhões de árvores em centenas de quilômetros quadrados, perto do rio Tunguska, na Sibéria. Quando um asteroide ou cometa vem em direção à Terra, encontra primeiro a atmosfera, que o agarra, o comprime, e essa pressão faz com que o asteroide ou cometa exploda. Esta explosão manda energia para uma vasta região da Terra. Então, essas explosões atmosféricas também são muito perigosas. Mas a rocha que causou toda essa destruição pode ter sido bem menor do que se pensava. Quando atingiu a atmosfera, o objeto podia ter apenas poucas dezenas de metros de diâmetro, em vez de centenas de metros como inicialmente estimado. A princípio pode até parecer bom que o Tunguska tenha sido menor do que pensávamos, mas é negativo para nossas previsões futuras, porque há mais objetos pequenos do que grandes. Então, se um objeto pequeno pode fazer tanto estrago, tais estragos poderão ser mais frequentes, porque esses impactos podem ocorrer em intervalos de séculos, em vez de intervalos de milênios. Quando tem menos de 30 metros de diâmetro, as rochas espaciais são chamadas de meteoritos e não de asteroides. As estrelas cadentes, na verdade, são meteoritos ardendo na atmosfera. Às vezes, câmeras de amadores captam pequenos pedaços atingindo o chão ou até carros e prédios. De fato, a atmosfera da Terra é bombardeada por objetos espaciais com mais frequência do que se costuma pensar. Eu estou numa pedreira, ao lado de uma grande pilha de rocha triturada, porque esse é o volume de material, de poeira, areia e pedras que atinge a atmosfera da Terra todos os dias, cerca de 100 toneladas. É suficiente para encher 6 ou 7 caminhões desses. Essa é uma pedra do tamanho de uma bola de basquete. Em média, cerca de 2 desse tipo se chocam com a atmosfera da Terra todos os dias. Depois vem um objeto do tamanho de um carro. Imagine que essa pilha de pedras seja um objeto do tamanho de um carro se chocando com a atmosfera da Terra. Isso acontece uma vez a cada 2 semanas, mas até mesmo algo desse tamanho se queima completamente antes de chegar à superfície da Terra. Para um objeto atingir a atmosfera da Terra, precisa ter no mínimo 30 metros de diâmetro para causar algum estrago sério. Mas uma pedra de 30 metros é muito grande. Iria da frente daquele caminhão até aquele cone laranja ali. No outro extremo está a maior cratera de impacto da Terra, situada em Bradford, África do Sul. Tem quase 300 quilômetros de diâmetro e modificou drasticamente a Terra quando colidiu com ela há cerca de 2 bilhões de anos. Deve ter mandado uma placa de material para o espaço, que depois deve ter voltado e colidido com a Terra, iniciando incêndio se havia alguma coisa para queimar. E os efeitos climáticos desse impacto teriam durado décadas. Os oceanos teriam se tornado ácidos, haveria toneladas de fuligem na atmosfera. Então, uma coisa que realmente não queremos que aconteça. Para
Toda a vida primitiva na Terra naquela época foi um grande evento de extinção, com uma cratera mais de 1,5 vezes maior do que a que eliminou os dinossauros. A cratera sul-africana foi descoberta apenas na década de 90, pois a maioria de suas formas se erodiu nos últimos 2 bilhões de anos. Mas fotos tiradas do espaço revelaram sua existência. Uma região montanhosa no centro da profunda cratera levou os cientistas a pensar que houvera atividade vulcânica na área. Mas, na verdade, é o que se chama de pico central de ricochete, uma característica de crateras de 150 quilômetros ou maiores. Com tamanhos maiores, a energia do impacto é tão grande que, quando cai, a rocha essencialmente age como se não tivesse força. E o que acontece é algo parecido a quando você joga uma pedra na água e vê o pico de ricochete quando a água volta a encher o local. Mas como é uma rocha, depois ela se solidifica. E vemos vários picos centrais na Lua e em outros lugares do Sistema Solar. Mas outros asteroides grandes atingiram a Terra muito mais recentemente. Até mesmo depois do asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos. 30 milhões de anos depois, outro imenso asteroide chocou-se contra a costa dos Estados Unidos e ajudou a formar a Baía de Chesapeake. Vemos evidências dos escombros desse impacto por toda a costa leste até Nova Jersey e Nova York. E o mesmo na sua extremidade sul. A cratera de 88 quilômetros de diâmetro permaneceu oculta sob o mar até que a exploração de petróleo confirmou sua existência na década de 90. E como caiu próximo à costa, o asteroide causou um enorme tsunami. Alguns dizem que as ondas podem ter chegado a 15, 30, talvez 50 quilômetros de altura. Ou seja, enormes. Os montes Apalaches têm apenas poucos milhares de metros. Embora as ondas tenham diminuído perto da costa, é muita água e pode ter coberto os Apalaches e formado o vale do rio Ohio. E se o mesmo impacto acontecer hoje, a costa leste jamais voltará a ser a mesma. Um impacto de asteroide tem o poder de matar instantaneamente milhões de pessoas. Os impactos maiores também podem causar catástrofes globais, ameaçando a existência da humanidade. Por isso, o estudo dos asteroides é uma das prioridades da ciência. Há 35 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com a costa leste dos Estados Unidos. A cratera de 88 quilômetros de diâmetro permaneceu oculta sob a Baía de Chesapeake até recentemente. Seus efeitos foram devastadores. Mas e se o mesmo impacto ocorresse hoje? A colisão destruiria toda a costa leste, através de uma combinação de tsunamis, ondas de choque, efeitos térmicos e, além disso, lançaria enorme quantidade de destroços que se espalhariam por grandes distâncias, dando início a incêndios florestais. Milhões de pessoas morreriam instantaneamente, ou então logo depois do impacto, mas teria consequências de longo alcance também devido a perturbações na região inteira, na agricultura, nas comunicações e, claro, o centro do nosso governo fica na costa leste. Mas, segundo registros fósseis recentemente descobertos, o asteroide de 1,5 km da Baía de Chesapeake não teve os mesmos efeitos globais como as extinções em massa causadas pelo asteroide de 10 km que matou os dinossauros. O impacto que criou a Baía de Chesapeake há mais de 30 milhões de anos foi enorme, mas corresponde a apenas uma pequena fração da energia liberada durante o impacto em Yucatán há 65 milhões de anos.
O impacto ficou no limiar de provocar efeitos realmente globais. No limiar do necessário para causar uma extinção em massa. Devido a esse poder destrutivo, é crucial saber exatamente com o que estamos lidando. E para isso é preciso chegar perto. Em 2001, uma missão da NASA chamada NEAR partiu com o objetivo de apenas orbitar o asteroide Eros. Mas quando chegou lá e cumpriu os objetivos da missão, eles decidiram tentar pousar no asteroide. Foi muito, muito divertido. Parecia uma exploração à moda antiga. E vamos tentar. E eles conseguiram. As imagens da abordagem e do pouso deram aos cientistas mais detalhes da superfície de um asteroide do que jamais tiveram antes. E os resultados foram inesperados. Uma das surpresas é que esses pequenos objetos têm geologia. Ele tinha traços tectônicos e parece que deslizamentos de terra e erosão aconteciam em sua superfície, além de crateras de impacto e rochedos por toda parte. E imaginamos o cenário em que um pequeno asteroide bate num asteroide maior e arranca um monte de escombros que depois assentam. E são esses rochedos espalhados por toda a superfície. A espaçonave NEAR transmitiu informações para a Terra durante 2 semanas enquanto estava na superfície. Mas perdeu o contato de rádio com a Terra e ficará parada e muda lá por milhões de anos. A nave Hayabusa da Agência de Exploração Espacial do Japão recentemente superou a NEAR. É a primeira espaçonave a pousar num asteroide e voltar para a Terra. Chegou em junho de 2010 após uma viagem de ida e volta de 6 bilhões de quilômetros. A espaçonave queimou na atmosfera da Terra, como planejado. Mas a cápsula de amostras pousou no interior da Austrália. Ainda hoje não está claro se amostras minúsculas estão presentes. O cuidadoso exame da cápsula prossegue. É um longo processo, mas estão otimistas. Acham que conseguirão muitos dados das primeiras amostras de um asteroide que trouxeram para a Terra. Para um geoquímico, poucos microgramas de material bastam para fazer exames composicionais detalhados de química e mineralogia. Mesmo antes de a Hayabusa voltar, outra missão já estava a caminho. 3, 2, ligar o motor e decolar. Após o lançamento em 2007, a espaçonave Dawn, da NASA, está a caminho de 2 dos maiores asteroides do cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter. A Dawn chegará ao Vesta, de 515 quilômetros de diâmetro, vai orbitá-lo por 1 ano e depois alcançará o Ceres, de 970 quilômetros, em 2015. Não poderia haver 2 asteroides mais diferentes um do outro. O Ceres é relativamente úmido, talvez com gelo sob a superfície. O outro, Vesta, seria o oposto, destituído de minerais hidratados ou água de gelo. Aqueceu-se tanto durante sua existência que teria camadas, uma camada superficial, um manto e um centro, assim como a Terra. Todas essas missões revelam que os asteroides são feitos de um conjunto de materiais bem mais amplo do que antes se pensava. Há uma imensa variedade de asteroides. Alguns são ricos em ferro ou em níquel, como este haltere de ferro. Outros são semelhantes a esta pedra que caiu na Terra, são de pedra, de rocha. Outros ainda são uma combinação entre o de ferro e o de rocha. Também há tipos exóticos, como pilhas de pedregulhos, como este punhado de cascalho, mas todos unidos gravitacionalmente na forma de um grande asteroide. Temos também ex-cometas, que se livraram de todo o gelo e ficaram com este material granulado, muito fino, num tipo de bola muito porosa. Mas os asteroides estão